turminha, como é que vocês estão? Voltamos mais um final de semana, né? Na segunda-feira, a gente vai dar continuidade, a gente vai terminar a unidade 7 do nosso livro de ciências, falando sobre os diferentes materiais, e vamos iniciar aí a unidade 8, certo? Mas antes eu vou relembrar aqui o que foi que a gente viu na unidade 7, falando sobre os diferentes materiais, que se iniciou lá na página 78 do nosso livro de ciências, né? Perguntando qual é o melhor material. Aí ele trouxe um exemplo numa tirinha do pote de cerâmica, aí do vaso de cerâmica que o Cebolinha quebrou, né? Porque a cerâmica é uma técnica de fazer objetos de barro cozido em forno. Mas aí ele fala, né, que tem outro tipo de material, né? E se o vaso fosse feito de metal, ele não quebraria tão facilmente, né? Apesar do material do metal ele ser mais resistente, muita gente prefere de cerâmica, né? Que podem ser pintados, né? Decorados da maneira que a pessoa quiser. E aí ele vem falando também sobre os objetos e os seus materiais, né? Que usamos muito objetos em nossa rotina e alguns a gente já compra pronto, como lápis, livros, e outros nós podemos fazer em casa se tivermos os materiais necessários, como a pipa ou um bolo. E aí ele vem mostrando, né, que para fazer um lápis é preciso ter madeira e grafite. Para fazer um caderno é preciso ter papel, tinta e espiral. E para se fazer uma pipa é preciso ter papel, varetas, cola e linha. E para fazer um bolo é preciso ter ovos, leite, farinha de trigo, manteiga e fermento. Então a gente viu que objeto é toda coisa material produzida pelas pessoas. Tudo isso a gente viu na unidade 7. Também veio mostrando, né, um objeto e muitos materiais, ou seja, um objeto que pode ser feito de vários tipos de materiais, né? Que alguns objetos podem ser feitos com vários materiais. Ele trouxe um exemplo do copo, né? Que o copo ele pode ser feito de vidro, de plástico, de metal ou de papel. E aí ele vem perguntando, né? Você conhece algum material que não serve para fazer copos? Tem vários, né? Como tecido, papéis finos, como papel de seda e entre outros. E o material e muitos objetos. Vem falando aí também, né? Do alumínio, que alguns materiais podem ser aproveitados em vários objetos. Aí vem trazendo a questão do alumínio, que ele pode ser feito, com ele pode ser feito uma forma, fazer bolo, um talher, aquele papel alumínio que a gente usa para embrulhar as coisas, né? Para cozinhar no forno. Então, você conhece algum objeto que não deve ser feito de metal? Existe aí, ó, o lápis, o caderno, a borracha, roupas, né? Vocês também realizaram a atividade da página 81, né? Observando os materiais, onde vocês iriam colocar aí a característica do vidro, do papel, do metal e da madeira, onde vocês iriam marcar o X dizendo se seria transparente, permeável, maleável ou resistente, né? Esses materiais aí. Também vimos a origem dos materiais, né? Que pode ter origem animal, origem vegetal e origem mineral. Ele vem trazendo, né, exemplos de origem animal, uma jaqueta, calçado, chapéu, origem vegetal, utensílios de cozinha, né, como colher, aquelas colheres de pau, tábua de carne, a cadeira. De origem mineral, anel, né, que é feito de ouro, a bicicleta, que é feita de alumínio, o sal, piso e tampo de pia, né, que podem ser feitos aí de origem, com objeto de origem animal. Vocês realizaram também a atividade da página 84, né, onde vocês vão dizer, de acordo com a origem aí do material de cada objeto. Se era animal, ia pintar o quadradinho de laranja. Se era mineral, quadradinho de amarelo. Se era vegetal, de verde. Depois desenhar um objeto feito de plástico, né? E escrever o nome desse objeto que você fez. E hoje a gente vai aqui, ó, na página, iniciar a página 85, certo? Vamos começar aí na página 85 para encerrar a unidade 7 e vamos iniciar a unidade 8. Tem brincando. Quem tem medo de lobo mau? Você conhece a história dos 3 porquinhos? É uma história bem conhecida, né? Tem
livrinhos de história, desenhos aí passando na televisão, até mesmo no YouTube, onde vocês podem encontrar a história dos três porquinhos. Ele vem falando exatamente um pouco sobre a questão desses materiais, né? Sobre os diferentes materiais para se fazer uma mesma coisa, como é o caso do copo que a gente mostrou aí nos três porquinhos, é o caso da casa dos três porquinhos, né? Que foram utilizados 3 tipos de material para se fazer a casa dos porquinhos. Então, nessa história, o porquinho mais novo, o 1, construiu sua casa usando madeira. O porquinho do meio, o 2, palha. E o porquinho mais velho, que é o 3, utilizou tijolos. Aí você vai levar cada porquinho à sua casa, certo? Na hora que você levar em cada porquinho à sua casa, você vai usar uma cor diferente, certo? Para cada porquinho, para levar ele até a casa dele. B. Qual deles construiu uma casa mais resistente? Aí você vai dizer qual foi que utilizou o material mais resistente. Como a gente viu, foram utilizados 3 tipos de material. Foi o caso da palha, do tijolo e da madeira. Você vai dizer quem construiu, certo? A casa mais resistente. Aí a gente vai iniciar, realizou a atividade, né, da página 85. Vamos iniciar a unidade 8, falando sobre as invenções. Na página 86, a gente vai conhecer algumas das principais invenções do ser humano, né? E conhecer também a finalidade de alguns inventos. Aí tem lá, invenções. Qual foi a invenção mais fantástica? Então, aí tem algumas pessoas pensando. Então, para eles, foi a primeira menina, né? Para ela, a invenção mais fantástica foi o computador, o notebook. Para a segunda criança, né? Foi a televisão. E para o rapaz, foi a máquina de lavar roupas. E para a senhora, foi o avião. Então, para eles. Aí, logo abaixo, ele vem fazendo uma pergunta. E para você, qual foi a maior invenção, a invenção mais fantástica, né? Então, aqui ele vem retratando um pouco sobre a questão aí da importância, né, de cada invenção para o nosso cotidiano. Também, né, vem mostrando com a exposição dos desenhos, né, a preferência dessas pessoas e o que elas acham, né, qual foi a invenção mais importante para elas. Como a gente vê, cada invenção tem a sua importância, né, por ajudar o ser humano em alguma atividade que a gente irá realizar. Uma que eu acho bem interessante é a máquina de lavar roupas, né? Com a invenção da máquina de lavar roupas, era feito que na mão, né? Lavando aí na mão. E hoje em dia é só colocar lá o sabão, tudo dentro já da máquina, quando sai lá, sai quase seca, né? E depois a gente vai para a página 87, falando sobre a utilidade das invenções. Né? As pessoas inventaram objetos e máquinas para garantir a sobrevivência e ter mais conforto. Algumas invenções são muito antigas, como o martelo e o machado. Outras foram criadas por cientistas e exigiram anos de estudo, como o caso da lâmpada, a televisão e o computador. Veja algumas invenções que mudaram o modo como as pessoas viviam. A geladeira, ele vem mostrando a geladeira, o fogão, o óculos, o martelo. Então, tudo isso é muito útil, né? Realmente, tudo isso é muito útil. Imagina a geladeira, como não era, né? Antigamente não tomava, tinha aquela água geladinha, as pessoas usavam potes, né? Assim, um pouco recente, utilizavam potes de barro. A comida, né? Hoje em dia a gente pode lá colocar tudo na geladeira que vai ficar tudo conservado, né? Tudo em bom estado ali, por um período mais longo. O fogão, quando não se tinha o fogão, né? Se utilizava o quê? Fogões a lenha, lá precisava de madeira, feitos de barro, né? Aí usava a lenha para se acender o fogo. O martelo, quando ele foi inventado, era o quê? Era uma pedra, certo? Amarrada
em um pedaço aí de graveto, de madeira. Então não era nem um pouco resistente. Hoje, né, com o passar do tempo, foi se aprimorando, temos aí o martelo que a gente conhece hoje. O outro é o óculos, também bem útil para aquelas pessoas que têm, né, dificuldade de enxergar tanto de perto, de longe. Então o óculos também é uma invenção bem importante. E logo abaixo, na página 87, vem uma pesquisa aí para vocês fazerem. Vocês vão pesquisar em jornais e revistas a imagem de uma invenção que você considera importante, recorte e cole no caderno. Não esqueça de escrever o nome dela, certo? Aí, depois da sala de aula, conte como você imagina um mundo sem ela. Aí você vai escrever como você imagina no seu caderno, que aí depois a gente vai olhar